Em uma única noite, Ragnar Lund perdeu o noivado, a reputação e o teto por ter se recusado a abandonar uma criança no frio enquanto todos dançavam a 3 passos de distância. O que ninguém naquele baile de gala sabia é que o menino era o único segredo capaz de destruir o homem mais temido dos fiordes da Noruega, e o único capaz de salvá-lo. Se você ainda não se inscreveu no canal Diários da Nobreza e não ativou o sininho, faça isso agora, porque esta história não vai esperar por quem chegar tarde. O pavilhão de carruagens cheirava a palha úmida e a couro frio. Ragnar ficara parada no vão da porta por um momento, deixando o vento de Cristiânia entrar com ela. A criança no seu colo não chorava mais. Estava exausta demais para isso. Respirava em pequenas lufadas irregulares contra o pescoço de Ragnar, e esse calor minúsculo era a coisa mais perturbadora que ela sentira em muito tempo. Ela olhou para os panos que envolviam a criança. Linho fino, costura precisa. E no canto, bordado em fio escuro, um brasão que ela não soubera identificar quando o encontrara, mas que agora parecia pesar mais do que deveria. Ragnar pressionou o menino com mais firmeza e voltou os olhos para as janelas iluminadas da mansão Falk. Lá dentro, o baile continuava. Música, cristal, risos contidos. O mundo que ela conhecera a vida inteira seguia sem perceber que ela sumira, fora por apenas 20 minutos. Saíra para buscar seu chale, esquecido na carruagem, e encontrara o pavilhão em silêncio, os cavalos presos e inquietos, e entre eles um cesto de vime coberto com panos de linho. Ouvira o som antes de ver qualquer coisa. Fraco, quase engolido pelo barulho do vento. Mas ouvira. Abrira o cesto. Encontrara a criança, pequena demais para o mundo, com o rosto contraído no esforço de chorar e as mãos cerradas em punhos do tamanho de nozes. Não conseguira simplesmente virar as costas. Pegara a criança. Sentira o peso leve e urgente nos braços e percebera, quando os panos se abriram, que a criança estava molhada e com frio. Trouxera a criança para perto do calor das lanternas da carruagem, usara parte do próprio chale para trocá-la ali mesmo, rapidamente, com mãos que não tremeram, porque não havia tempo para isso. Foi assim que soube que era um menino. Ficara um momento olhando para ele, para o rosto minúsculo que já acalmara um pouco, para a boca que se abria e fechava, procurando calor. Pelos panos bordados com um brasão que ela não conhecia. Pensara em deixá-lo com os criados da mansão. Pensara em chamar alguém. Pensara em dezenas de coisas sensatas. Depois o menino abrira os olhos por um segundo, turvos e desorientados, e olhara na direção dela sem ver nada ainda. Havia um galho seco de pinheiro preso entre as ripas do cesto, trazido pelo vento ou colocado ali por acaso. Nórdico, severo e obstinado, como tudo que insistia em existir no inverno. Leif, dissera ela em voz baixa. O nome chegara inteiro, sem deliberação. Seu nome é Leif. Agora ela estava aqui, com ele apertado contra o peito e a certeza de que entrar novamente pela porta da frente era a única coisa sensata a fazer. Ela entrou. O salão principal da mansão Falk tinha teto alto e lustres que derramavam luz dourada sobre os convidados. Ragnar atravessou a sala lateral com Leif, apertado contra o peito, procurando o Oscar com os olhos. Encontrou-o perto da lareira, conversando com 2 homens de idade. Oscar Falk tinha o tipo de beleza que enchia de orgulho uma mãe de família. Ragnar sempre soubera disso. Sempre soubera também que esse orgulho não tinha nada a ver com ela. Oscar, ela tocou o braço dele. Preciso falar com você agora. Ele se virou. Viu a criança. O rosto fechou. O que é isso? Encontrei no pavilhão. Estava sozinho e com frio. Alguém precisa chamar um médico e precisamos saber de quem é esse brasão. Oscar não olhou para o brasão. Olhou para as pessoas ao redor, calculou. Você saiu da minha festa,
disse ele em voz baixa, e voltou carregando um bastardo que encontrou no estábulo. Não sei se é bastardo, não sei de quem é, sei que é um bebê e que estava sozinho no frio. Baixe a voz. Você é quem está levantando a voz. As conversas próximas foram ficando mais baixas. Ragnar sentiu os olhares antes de vê-los. Esse era o tipo de silêncio que a alta sociedade de Cristiânia cultivava com arte. O silêncio de quem ouve tudo e finge não ouvir nada. Oscar se afastou um passo. O gesto foi pequeno, mas foi suficiente. Eu não sei o que te passou pela cabeça, disse ele. A voz tinha ficado fria, controlada. Mas você vai devolver essa criança para onde a encontrou. Vai se recompor e vai passar o resto da noite me acompanhando como se nada tivesse acontecido. Ragnar ficou olhando para ele. Ela pensou em tudo para o que dissera sim naquele noivado, nas cerimônias de família em que ficara sentada ao lado de Oscar, fingindo que aquilo bastava. Pensou na criança que respirava contra seu pescoço. Não. Oscar ficou imóvel. Não vou devolver nenhuma criança para o frio, disse Ragnar, e se você não vai me ajudar, encontrarei quem o faça. Ela virou as costas para ele. Ouviu, enquanto atravessava o salão, a voz de Oscar carregando pelo espaço com aquela precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. O noivado está desfeito, agora mesmo, diante de todos aqui. Ragnar não parou. Encontrou a mãe perto da entrada da sala de jantar. Ingrid Lund tinha os mesmos cabelos castanho escuros da filha, mas os anos de vida social lhes deram uma rigidez que o rosto de Ragnar ainda não tinha. Quando viu a filha se aproximar com o menino, ficou completamente quieta. Mãe! Ragnar parou diante dela. Preciso de ajuda. Ingrid olhou para Leiv, olhou para a filha, olhou por um segundo muito longo para o resto do salão. Ragnar, disse ela em voz muito baixa, você não pode fazer isso aqui. Já fiz. Você não entende o que acabou de acontecer. Entendo perfeitamente. Ingrid fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Uma distância que Ragnar não lembrava de ter visto antes, ou talvez preferisse não ter visto. Vá para casa, disse a mãe, antes que piore. Casa. Ragnar olhou para ela. A casa da família Lund ficava a 15 minutos de carruagem, mas era uma casa que dependia das alianças comerciais que o noivado sustentava. Uma casa onde ela seria, a partir de agora, o problema que precisava ser resolvido. Ela não disse nada. Pegou o casaco no guarda-volumes, saiu pela porta de serviço e não olhou para trás. O vento de Cristiânia àquela hora da noite tinha gelo nos dentes. Ragnar andou com Leiv apertado contra o peito, cobrindo-o com o casaco tanto quanto podia. Não tinha destino preciso. Tinha apenas a direção oposta à mansão Falk e os panos de linho com o brasão que ninguém ali soubera identificar. A hospedaria do caminho do fiord ficava a menos de 2 quarteirões. Ela a conhecia de passagem, o tipo de estabelecimento que servia viajantes e comerciantes. Não o tipo onde uma mulher da sua posição entraria sozinha de noite. Mas Leiv estava ficando mais pesado nos braços, e o frio era real. Ela empurrou a porta. O interior era quente e baixo, cheirando a madeira queimada e cerveja. 3 mesas ocupadas, um balcão comprido. Ragnar foi direto ao atendente e pediu um quarto e água quente. Foi então que ouviu a cadeira raspar. O homem que se levantou da mesa do canto era alto, cabelos louro escuros, quase dourados ao fogo da lareira, caindo de forma descuidada sobre a testa. Traços angulosos. Uma mandíbula que parecia talhada para não ceder. Usava roupas de viagem simples, mas o corte era bom demais para aquela sala. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para Leiv. Mais precisamente, para os panos de linho que envolviam o menino. Ragnar sentiu algo mudar no ar antes de entender o quê.
O homem atravessou a sala sem pressa, mas com uma determinação que não deixava espaço para interpretações. Parou a 2 passos dela. Seus olhos subiram dos panos para o rosto de Ragnar, e havia neles algo que ela não conseguia nomear de imediato. Onde encontrou isso? A voz era baixa, controlada demais para ser neutra. Boa noite para o senhor também, respondeu Ragnar. Ele não piscou. Os panos, o brasão, onde encontrou? No pavilhão de carruagens da mansão Falk, sozinho, num cesto. Algo passou pelo rosto dele, passou rápido e desapareceu. Mas Ragnar viu. Há quanto tempo? Menos de 1 hora. Ele estendeu os braços. Ragnar recuou 1 passo. Com todo o respeito, senhor, não conheço o senhor. Eu conheço esse brasão. Isso não é suficiente. O homem baixou os braços. Ficou olhando para ela com aquela expressão contida que parecia custar muito pouco a ele e muito a qualquer pessoa que precisasse suportá-la. Depois, muito devagar, disse: Halvar Dal, Duque de Breivang. O nome caiu entre os dois. Ragnar conhecia o nome. Toda Cristiânia sabia. O Duque de Breivang, que sumira da sociedade, que era considerado excêntrico no melhor dos casos e perturbado no pior, cujo ducado estava em ordem administrativamente, mas cujo dono não aparecia em jantar algum, baile algum, reunião alguma. Ela olhou para o brasão nos panos, olhou para ele. Essa criança, disse o Duque, com uma voz que tinha perdido toda a contenção, é meu filho. O silêncio na hospedaria ficou muito pesado. Ragnar segurou Leif com firmeza e disse, sem desviar os olhos, isso precisará ser provado antes de eu entregar qualquer criança a qualquer homem. O Duque ficou imóvel. Por 1 segundo, ela não soube o que ele faria. Era um homem 2 vezes mais largo que ela, com título e nome e a expressão de alguém que não estava acostumado a ser contrariado. Podia simplesmente tomar o menino, chamar autoridades, fazer qualquer coisa que homens nessa posição faziam quando uma mulher sem tutela e sem nome lhes dizia não. Em vez disso, ele fez algo que ela não esperava. Recuou 1 passo, fechou os punhos ao longo do corpo e disse, sente-se. Não era um pedido, mas também não era uma ameaça. Era algo mais estranho do que qualquer uma das 2 coisas. Ragnar sentou. O Duque se sentou do outro lado da mesa. Por um longo momento, nenhum dos 2 falou. Leif dormia. A lareira crepitava. Do balcão vinha o som abafado de conversa. Como você se chama? Perguntou ele afinal. Ragnar Lund. Ele acenou com a cabeça como se anotasse. A família Lund. Negócios marítimos. Sim. E o que a senhorita Lund estava fazendo no pavilhão de carruagens da mansão Falk de noite, sozinha? Buscando o chale que esqueci na carruagem. Ela fez uma pausa. O que não é da sua conta? Tudo que diz respeito a essa criança é da minha conta. Então me convença disso. O Duque ficou olhando para ela por um momento longo. Havia algo naquele olhar que era difícil de sustentar. Não pela dureza, mas pelo contrário. Por baixo da contenção toda, havia uma ferida muito velha e mal cicatrizada. Ragnar era boa o suficiente em ler rostos para ver isso, mesmo quando o dono do rosto fazia todo o esforço para que não vissem. O brasão nos panos, disse ele finalmente, é o brasão do Ducado de Breivang. Esses panos vieram da minha propriedade. Podem ter sido roubados. Podem. Ele não desviou os olhos, mas não foram. Como posso saber isso? Não pode. Uma pausa. Ainda. Ragnar olhou para Leif no seu colo. Para o rosto pequeno, afinal relaxado no sono. Para os panos com o brasão. Pensou no pavilhão frio, no cesto de vime, na criança que respirava em lufadas irregulares quando a encontrara. Alguém deixara aquele menino ali. Alguém que sabia onde ocorria o baile de gala dos Falk. Alguém que queria que fosse encontrado, mas não por qualquer pessoa. Ela levantou os olhos para o Duque.
Você estava na mansão Falk esta noite, disse ela. Algo se moveu no rosto dele. Confirmação involuntária. Você estava procurando por ele, disse Ragnar. O silêncio durou 3 segundos. Disseram-me que meu filho morrera ao nascer, disse o Duque muito baixo. Me disseram que minha esposa morrera também, que não havia nada a recuperar. A hospedaria seguia com seus sons de fundo, o fogo crepitando, a madeira assentando no frio. Eu não acreditei em tudo, continuou ele, mas sem provas, sem nada concreto, não havia como contestar. Seus olhos desceram para o menino. Então, quando chegou um bilhete anônimo dizendo que havia uma criança com o brasão de Breivang no pavilhão de carruagens da mansão Falk. Ele não terminou a frase. Ragnar ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Você chegou tarde. 1 hora atrasado. Algo que não era exatamente amargura, mas que ficava perto, passou pela voz dele. A criança já estava com você. Ela olhou para Leif, para o Duque, para o brasão. Se o que você diz é verdade, disse ela devagar, então há alguém que convenceu você de que seu filho estava morto. E essa mesma pessoa pode muito bem saber que essa criança está aqui agora. O Duque ficou completamente imóvel. Isso significa que ficar nessa hospedaria esta noite não é seguro, completou Ragnar. Ele a olhou de uma forma diferente, não com menos desconfiança, mas com algo que não estava lá antes. Você é mais rápida do que esperava, disse ele. Você esperava pouco. Uma pausa. Então, pela primeira vez desde que chegara, algo no rosto do Duque se moveu na direção de algo que quase podia ser chamado de ironia. Sim, admitiu ele. Esperava. Ragnar olhou para a porta da hospedaria, para o frio do outro lado. Para Leif, que dormia no seu colo com aquela confiança absoluta e inconsciente de quem ainda não aprendeu que o mundo é pouco confiável. Onde fica Breivang? Perguntou ela. A 3 horas daqui, pelo caminho do fiord. Ela assentiu. Depois olhou diretamente para ele e disse: Então sugiro que partamos antes que Christiane acorde. A carruagem partiu antes do amanhecer. Ragnar ficou com Leif no colo durante todo o trajeto, o menino enrolado em mantas que Halvard buscara sem dizer uma palavra, depositando-as no banco ao lado dela com a mesma economia de gestos que usava para tudo. Ela não agradeceu. Ele não esperava. O caminho do fiord era escuro e estreito. As lanternas da carruagem iluminavam pouco mais do que os cascos dos cavalos. Lá fora, a Noruega dormia sob uma camada fina de neve que tornava o mundo pálido e quieto. Eles não conversaram durante a primeira hora. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham coisas demais para dizer e sabedoria suficiente para não dizer nenhuma delas ainda. Foi Halvard quem falou primeiro. Estava sozinho quando você o encontrou? No pavilhão, quero dizer. Estava, num cesto de vime, coberto com os panos. Ela olhou para Leif, que dormia com entrega total, alheio ao mundo inteiro. Estava com frio, mas não em perigo imediato. Alguém o colocara ali pouco antes. O bilhete que recebi não dizia quem havia feito isso. Você trouxe o bilhete? Ele tirou do bolso interno do casaco um papel dobrado e estendeu para ela. Ragnar abriu com uma mão, a outra mantendo Leif estável. Letra miúda, tinta escura, sem assinatura. Dizia apenas: Pavilhão de carruagens, mansão Falk, esta noite. O brasão de Breivang mostrará o caminho. Não reconheço a letra, disse Halvard. Nem eu. Ragnar dobrou o papel e devolveu. Mas quem quer que tenha escrito sabia sobre o brasão nos panos, o que significa que sabia de onde o menino vinha. Ou sabia o suficiente para montar uma armadilha. Ela o olhou. Você acredita que é uma armadilha? Halvard ficou em silêncio por um momento.
Seus olhos desceram para Leiv com aquela expressão que ela já aprendera a ler em poucas horas. Contenção absoluta cobrindo algo que não tinha nome fácil. Não, disse ele afinal. Não acredito. Ragnar assentiu e voltou os olhos para a janela. Fora, os pinheiros começavam a surgir nas margens do caminho, cada vez mais altos e fechados. O fiord apareceu ao longe como uma faixa metálica entre as encostas. A luz ainda era muito fraca, mas era suficiente para ver que o mundo ali era diferente do mundo em Cristiânia. Mais vasto, mais silencioso, menos preocupado com o que os outros pensavam. Ragnar sentiu algo afrouxar levemente no peito. A propriedade de Breivang surgiu no fim de uma alameda de carvalhos cobertos de neve. Era uma casa grande, de pedra escura e janelas altas, com o fiord visível ao fundo, como um espelho quieto. Bonita no sentido severo que as construções nórdicas tinham. Sem ornamento desnecessário, cada coisa no lugar por uma razão. Mas havia nela algo que as casas habitadas não tinham. Um silêncio que não era paz, era ausência. Gunhild, a governanta, esperava na entrada com um casaco grosso sobre os ombros e uma expressão que não revelava surpresa, o que sugeria que Halvard a avisara de alguma forma antes de partir. Era uma mulher de meia idade com cabelos louros e olhos que avaliavam com eficiência. Olhou para Ragnar, olhou para Leiv, voltou os olhos para o duque. Halvard disse apenas: "Prepare o quarto azul para a senhorita Lund e o berço do quarto contíguo." Gunhild assentiu e foi. Ragnar entrou na casa olhando para tudo ao mesmo tempo. O saguão era alto, com uma escadaria de madeira escura e um lustre que não estava aceso. As salas laterais tinham as portas fechadas. Havia tapetes bons no chão e quadros nas paredes, mas a sensação persistia. Uma casa que fora viva em algum momento e que alguém esquecera de continuar habitando. "Há quanto tempo você não vem aqui?" perguntou ela. "Moro aqui", disse Halvard. Ela o olhou. "Sair é que não tenho feito", emendou ele sem inflexão. Ragnar não disse nada. Subiu a escadaria atrás de Gunhild. O pacto foi firmado na manhã seguinte, à mesa do café da manhã. Halvard colocou os termos sem rodeios. Ela ficaria em Breivang como responsável por Leiv, enquanto ele reunia o que precisava para contestar a versão de Thorstein Graf. Em troca, usaria os contatos que ainda tinha em Cristiânia para garantir que o nome Lund não fosse arrastado por qualquer desdobramento do noivado rompido. Ragnar ouviu tudo. Depois disse: "Quero saber o que aconteceu com a mãe dele." Halvard ficou quieto. "Se vou ficar aqui com essa criança", continuou ela, "preciso entender o que estou protegendo. E de quem?" Um silêncio longo. Do outro lado da janela, o fiord estava imóvel sob o céu branco. "Não hoje", disse ele. Ela poderia ter insistido, mas não. Havia no tom dele algo que não era recusa, era adiamento. A diferença era importante. "Então aceitamos o acordo por hora", disse ela, "com uma condição minha." Halvard ergueu os olhos. "Leiv fica comigo enquanto não houver uma decisão formal sobre sua tutela. Não entrego a criança a nenhum criado, a nenhuma ama contratada às pressas e a nenhum representante legal sem que eu esteja presente." Ele ficou olhando para ela por um momento. "Você não confia em mim?" "Ainda não", disse Ragnar, "mas também não confio em mais ninguém aqui, então por enquanto somos os dois." Algo passou pelo rosto dele que ela não chegou a decifrar antes de desaparecer. Ele acenou com a cabeça. "Somos os dois", concordou. Os dias que se seguiram tinham a textura estranha das situações que não têm nome. Ragnar não era hóspede, não era empregada, não era família. Era uma mulher que circulava pela casa de Breivang com um bebê no colo
e uma posição que ninguém sabia classificar direito, o que, descobriu ela, lhe dava uma liberdade considerável. Halvard aparecia nas refeições. Sumia no escritório por horas. Reaparecia no final da tarde com aquele ar de quem estivera em combate consigo mesmo e chegara a um empate. Eles conversavam. A princípio, era apenas troca de informações. O que Leif comera, como dormira, o que Gunhild dissera sobre suprimentos. Depois foram outras coisas. O fiord, que Halvard conhecia desde criança e descrevia com uma precisão que soava a afeto disfarçado de dado geográfico. Os negócios marítimos da família Lund, sobre os quais Ragnar falava com um domínio que claramente o surpreendia. Você entende de rotas comerciais, disse ele certa tarde, com uma objetividade que era, ela percebeu, a versão dele de um elogio. Meu pai não teve filhos homens, respondeu ela. Precisava de alguém que aprendesse. E você aprendeu. Aprendi o suficiente para saber que um noivado com os Falk era uma fusão de rotas, não um casamento. Uma pausa. Demorei para admitir isso para mim mesma. Halvard não respondeu imediatamente. Quando falou, foi sem olhar para ela. Às vezes a coisa mais difícil não é ver a verdade, é decidir o que fazer com ela depois. Ragnar ficou olhando para o perfil dele, para a linha da mandíbula, para a forma como ele segurava a xícara com uma firmeza que parecia habitual demais para ser natural. Ela não disse nada, mas guardou aquilo. Foi numa noite de frio fechado que Ragnar desceu ao corredor e viu a luz. A porta do quarto contíguo ao seu estava entreaberta. Ela passaria direto se não fosse o silêncio particular que vinha de lá. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio de alguém muito quieto dentro de um espaço muito pequeno. Ela parou no vão da porta. Halvard estava sentado na poltrona ao lado do berço. Leif dormia. O duque tinha o cotovelo apoiado no joelho e a testa inclinada levemente para a frente, os olhos no rosto da criança. A única luz vinha de uma vela no criado mudo. E naquela luz ele parecia diferente, sem a contenção de costume, sem a armadura que usava em todos os outros cômodos da casa. Parecia simplesmente um homem. Ragnar não entrou. Ficou parada, sem falar. Foi ele quem a sentiu. Levantou os olhos. Viu que ela estava ali. E, ao contrário do que ela esperava, não recuou, não fechou a expressão, não voltou a ser o Duque de Breivang. Ficou quieto. Deixou que ela visse. Ela entrou devagar e ficou do outro lado do berço. Por um tempo, os dois apenas olharam para Leif dormir. Ele tem os olhos dela, disse Halvard, muito baixo. Solveig, quando abre os olhos, tem os dela. Ragnar ficou em silêncio. Eu não sabia da gravidez quando parti para Bergen. A voz era uniforme, mas custava alguma coisa mantê-la assim. Ela ficara para me contar pessoalmente. Não queria escrever numa carta. Ele parou. Quando voltei, já não havia nada para contar. Thorsten agiu enquanto você estava fora. Em 2 semanas. Algo endureceu brevemente na voz. 2 médicos, um magistrado e uma mentira construída em 2 semanas. Ela estava nos primeiros meses, a barriga ainda não aparecia. Ninguém na sociedade sabia da gravidez. Ninguém pôde contestar. Você tentou. Tentei. Mas sem o registro do casamento nos cartórios de Cristiânia, sem nada além dos livros de uma paróquia em Nessoden, que Thorsten chamava de insuficientes, Halvard sacudiu levemente a cabeça. O processo se arrastou. Ela foi a termo no sanatório. E quando Leif nasceu, Thorsten tratou de garantir que eu recebesse a notícia errada. Que ele não sobrevivera, junto com a notícia da morte dela. A voz não oscilou. Era a voz de alguém que repetiria aquelas palavras muitas vezes até que parassem de cortar. Num único documento, entregue por um mensageiro de Thorsten. Ragnar olhou para Leif,
para as mãos pequenas abertas ao lado da cabeça, os dedos levemente curvados. Alheio a tudo. O pastor de Nesodden, disse ela devagar, o que registrou o casamento nos livros da paróquia. Você sabe se ainda está vivo? Hallvard ficou imóvel. Não sei. Perdi o contato quando o processo se arrastou. Então precisamos saber. Ela levantou os olhos para ele. Se ele estiver vivo e o registro estiver intacto, temos o que precisamos para desfazer o que Thorsten construiu. O duque ficou olhando para ela por um momento longo. Havia naquele olhar algo que não soubera classificar nas primeiras horas, mas que agora começava a ter forma. Não era gratidão. Era algo mais incômodo do que gratidão. Era o olhar de alguém que passou muito tempo sem esperar nada de ninguém e que, de repente, se depara com uma exceção que não pediu. Você faz isso? Disse ele. O quê? Pensa em voz alta como se estivesse resolvendo um problema de logística marítima. Ragnar ergueu uma sobrancelha. É uma crítica? Não. Uma pausa. É a primeira coisa em meses que me fez querer resolver alguma coisa. O quarto ficou muito quieto. A vela tremeu. Leif suspirou no berço e voltou a dormir. Hallvard se levantou da poltrona. Ficou de pé a menos de um passo de Ragnar, e por um momento nenhum dos dois se moveu. Ela sentiu o calor dele no frio do quarto. Viu a tensão na linha do maxilar que não era raiva. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela. Apenas isso, a palma pousando no rosto dela com uma delicadeza que não combinava com nada do que ela soubera sobre ele até aquele momento. Ragnar não recuou. Então veio o som de passos rápidos no corredor. A porta se abriu. Era Gunhild, com um envelope na mão e uma expressão que não precisava de palavras para ser lida. Chegou agora mesmo por mensageiro urgente, disse ela. De Christiania. Hallvard pegou o envelope. Abriu, leu. Ragnar viu o rosto dele fechar. O que é? Perguntou ela. Ele dobrou o papel com cuidado preciso, aquele tipo de cuidado que serve para não demonstrar o que se está sentindo. Thorsten Graf, disse ele, solicitou audiência ao magistrado responsável pela região do fiord. Uma pausa. Pediu abertura de processo formal de tutela sobre uma criança de identidade incerta, encontrada em posse de uma mulher solteira, sem vínculo comprovado com o ducado de Breivang. O quarto ficou frio de uma forma que não tinha a ver com a temperatura. Ele sabe que Leif está aqui, disse Ragnar. Sabe! A voz de Hallvard era absolutamente plana. E sabe que você está aqui também. Ela olhou para o berço, para Leif, que dormia sem saber nada disso. Quanto tempo temos? Perguntou ela. Antes que ele se mova formalmente, Hallvard dobrou o papel mais uma vez. Muito pouco. Thorsten Graf chegou a Breivang numa manhã de céu baixo. Ragnar o viu da janela do andar de cima, antes de qualquer outra coisa. Uma carruagem preta, sem brasão visível, seguida por um segundo veículo menor. 2 homens desceram do segundo, roupas escuras, postura formal. Não eram criados. Ela foi até o quarto contíguo, pegou Leif do berço e desceu. Hallvard já estava no saguão quando ela chegou. Ficou parado ao vê-la com a criança nos braços e por um segundo ela leu em seu rosto algo que não era apenas preocupação. Era o olhar de quem está prestes a ver uma ferida antiga ser reaberta com instrumentos muito limpos. Fique aqui, disse ele. Não, respondeu ela. Ele a olhou. Se ele veio até aqui, disse Ragnar, é porque sabe que estou aqui. Desaparecer no corredor não vai mudar isso. Uma pausa. Hallvard assentiu uma vez e foi até a porta. Thorsten Graf era um homem de 40 e poucos anos, com a aparência cuidada de quem investe tempo considerável em parecer razoável. Cabelos escuros, riscados ao lado com precisão, um casaco de boa qualidade, um sorriso que chegava antes das palavras
e saía depois delas, independentemente do que as palavras dissessem. Entrou como se a casa fosse familiar. Cumprimentou Halvard com uma inclinação de cabeça que tinha exatamente a medida certa de respeito para não parecer submissão. Então viu Ragnar e viu Leif. O sorriso não desapareceu, mas ficou parado onde estava, como uma pintura num museu, presente, mas sem vida nenhuma por trás. Halvard. A voz era cordial. Que situação inesperada. Nada aqui é inesperado para você, Thorsten. Uma pausa brevíssima. Fui informado de que havia uma criança em sua propriedade. Uma criança sem identidade verificada, em posse de uma mulher sem vínculo formal com o ducado. Os olhos se deslocaram para Ragnar com a neutralidade estudada de alguém que pratica essa neutralidade. Senhorita Lund, se não me engano. Não se engana, disse Ragnar. A família Lund. Negócios marítimos. Ele inclinou a cabeça levemente. Lamento o episódio com os Falk. Esses mal-entendidos sociais são sempre deploráveis. Ragnar não disse nada. Havia na voz dele uma qualidade específica, a de quem envenena a água antes de oferecer o copo. Thorsten voltou os olhos para Halvard. Vim na qualidade de cidadão preocupado, autorizado pelo magistrado a recolher uma criança de origem desconhecida que está sendo mantida ilegalmente. Meus acompanhantes são oficiais do magistrado regional. Uma pausa. Há documentos. Há sempre documentos, disse Halvard. A lei exige documentos. Thorsten abriu a pasta que um dos oficiais lhe estendeu. Um pedido formal de tutela provisória sobre a criança, enquanto sua identidade e sua linhagem são verificadas por instância competente. Estendeu o papel para Halvard. É um procedimento de proteção, nada mais. Halvard não pegou o papel. Thorsten o depositou sobre a mesa lateral com uma delicadeza que era, ela percebeu, uma forma de violência. Há também uma notificação para a senhorita Lund. Ele se voltou para ela. A voz desceu um tom, ficou mais próxima, mais particular, o tipo de voz usado em corredores e não em salas. Senhorita Lund, a sua situação atual é delicada. Uma mulher solteira, sem tutela, residindo na propriedade de um homem não aparentado, com uma criança de identidade contestada. Uma pausa milimétrica. Cristiânia já está falando do noivado rompido. Seria lamentável que detalhes adicionais chegassem às pessoas certas. Ragnar olhou para ele por um momento. Está me ameaçando, disse ela. Estou descrevendo uma realidade, respondeu Thorsten, com um sorriso de volta. A realidade, disse Ragnar, é que essa criança tem um pai vivo, um título e uma propriedade, e que os documentos que garantem isso existem. Talvez o senhor prefira que eles não existam, mas essa preferência não altera o fato. O sorriso de Thorsten ficou exatamente onde estava, mas algo nos olhos mudou. Halvard deu um passo à frente. Você tem 30 minutos para sair da minha propriedade antes que eu chame meu próprio representante legal. Seu representante legal precisará responder ao magistrado regional de qualquer forma. Thorsten recolheu a pasta com a mesma calma com que a abrira. Eu seria mais cooperativo, Halvard, pelo bem de todos. Os olhos voltaram para Ragnar uma última vez. E eu pensaria muito bem, senhorita Lund, antes de continuar nessa posição. Ele saiu com os oficiais atrás dele. A porta fechou e o saguão ficou em silêncio. Ragnar ficou parada por um momento, olhando para a porta fechada. Sentiu o peso do que acabara de acontecer assentar devagar, como neve que cai sem vento, sem barulho, mas com acúmulo. Ele vai voltar com o magistrado, disse ela. Vai. Halvard ficou de costas para ela por um segundo, os ombros tensos, depois se virou. E quando voltar, vai argumentar que você não tem nenhum vínculo reconhecido com esta casa, que Leif não tem identidade verificada, que os únicos documentos que ele apresenta são os que ele mesmo produziu. E o casamento com Solveig, o registro em Nesoden,
Um registro paroquial numa aldeia pequena, feito por um pastor que Thorsten já chamou de senil em pelo menos um documento. A voz era plana, mas havia por baixo dela uma raiva muito antiga, sendo mantida no lugar à força. Sem o pastor vivo para confirmar, sem os livros da paróquia como prova material, é a palavra de Thorsten contra a minha. E Thorsten tem um magistrado comprado e meses de narrativa construída. Ragnar ficou em silêncio por um momento. Depois disse, então precisamos do pastor, pessoalmente. Hallvard a olhou. Ficou em silêncio por um instante e ela viu o momento exato em que ele começou a calcular como executar a ideia. Tenho um representante legal em Cristiânia, disse ele. Eriksen. É o único homem nessa cidade em quem ainda confio. Thorsten nunca conseguiu alcançá-lo porque Eriksen não tem dívidas com ninguém. Ele foi até a escrivaninha no canto da sala e começou a escrever. Mando mensageiro ainda hoje. Eriksen vai a Nesoden. Verifica se Simenhaug está vivo. Assegura os livros da paróquia e traz o pastor a Cristiânia, se for possível fazê-lo viajar. E se Thorsten souber que você enviou alguém? Que saiba. Hallvard não parou de escrever. Enviar meu representante legal para reunir provas é exatamente o que qualquer homem na minha posição faria. Não há nada que Thorsten possa usar contra isso. Uma pausa. O que ele não pode saber é o que Eriksen vai encontrar lá. Ragnar ficou olhando para ele enquanto ele escrevia. Para a firmeza com que segurava a pena. Para a concentração que substituíra em segundos a expressão fechada de antes. Quanto tempo Eriksen precisa? Nesoden fica a uma curta travessia de barco pelo fiord. Se ele partir ao amanhecer e Haug ainda estiver lá... Hallvard dobrou a carta e fechou com lacre. Teremos uma resposta em 2 dias. Hallvard chamou um criado e entregou o envelope com instruções breves. Depois se virou para ela. Por isso, preciso que você fique. Ragnar ergueu uma sobrancelha. Thorsten veio até aqui porque esperava encontrar uma criança sem identidade e uma mulher sem nome que recuaria ao primeiro sinal de pressão formal. A voz de Hallvard tinha a qualidade direta de alguém que pensa em voz alta sem ornamento. Se você sair agora, ele usa isso. Se você ficar como mulher que está aqui por escolha própria e não por falta de opção, muda o argumento que ele levará ao magistrado. Então minha presença aqui é estratégica. Sua presença aqui, disse ele, com uma pausa de meio segundo que mudou levemente o tom da frase, é necessária. Ragnar ficou olhando para ele. Havia naquela palavra mais do que o argumento jurídico comportava. Hallvard soubera disso no momento em que a dissera, e ela soubera que ele sabia. Nenhum dos dois fez menção disso. Fico, disse ela. Hallvard ficou olhando para ela por um tempo que parecia mais longo do que era. Depois disse, com uma voz que tinha perdido o contorno formal de costume. Por que você faz isso? Leiv não é seu filho. Essa briga não é sua. Você podia ter entregado a criança naquela noite em Cristiânia e seguido em frente. Ragnar pensou por um momento antes de responder. Porque na noite em que o encontrei, disse ela, ele pegou o meu dedo. Uma pausa. E não largou. Ela olhou para Leiv, quieto no seu colo. Às vezes é assim que as coisas funcionam. Não há escolha. Há apenas o que você faz depois. O quarto ficou muito quieto. Hallvard cruzou o espaço entre eles devagar. Parou perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele, como fizera na noite anterior, antes de Gunhild chegar com o envelope. Dessa vez não havia interrupção iminente. Havia apenas os dois e o peso de tudo que ainda não tinha nome. Eu não sei, disse ele muito baixo, como voltei a me importar com qualquer coisa. Uma pausa. Não desde Solveig. Não desde que esse ano inteiro foi embora. Os olhos dele pousaram no rosto dela com uma atenção que não tinha mais nenhuma contenção.
E então você chegou carregando meu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo, e ficou, e não recuou, e eu... Ele parou. Começou de novo. Eu não sei o que fazer com isso. Ragnar sentiu algo apertar no peito. Eu também não sei, disse ela. A honestidade saiu antes que ela pudesse medir. Eu perdi o noivado, o nome e o teto numa única noite. Cheguei aqui sem nada. E agora? Ela olhou para as mãos dele, para a casa ao redor, para Leif. Agora não consigo imaginar ir embora. Hallvard levantou a mão. Tocou o rosto dela, a palma larga e aquecida, exatamente como fizera na noite anterior, antes de serem interrompidos. Dessa vez, nenhuma porta se abriu. Ela fechou os olhos por um momento. Então não vá, disse ele. Simples assim. Quando ela os abriu, ele estava olhando para ela com aquela expressão que já não tinha armadura nenhuma. Estava prestes a se inclinar, quando Leif, com o senso de oportunidade particular dos bebês, acordou e começou a resmungar. Os dois ficaram parados por um segundo. Depois, Ragnar soltou um riso baixo, quase involuntário, e Hallvard, pela primeira vez desde que ela o conhecera, esboçou algo que era inequivocamente um sorriso. Ele pegou o filho com cuidado. Leif parou de resmungar quase imediatamente, e foi nesse momento que Gunhild apareceu na entrada da sala com a expressão de sempre, aquela que não revelava nada, e disse: "O magistrado Brandt acaba de enviar uma notificação formal. Chegou por mensageiro há pouco." Hallvard entregou Leif de volta para Ragnar sem dizer nada. Leu o documento que Gunhild trouxe. A expressão fechou devagar, como uma janela sendo trancada por dentro. "O que diz?" perguntou Ragnar. Ele dobrou o papel. O magistrado Brandt concedeu a Thorsten uma ordem provisória de tutela, com base no argumento de que a criança não tem identidade formalmente verificada e que a sua presença aqui, como mulher solteira sem vínculo reconhecido com o ducado, constitui uma situação irregular. Uma pausa. "Você tem até o fim desta semana para se retirar da propriedade." Ragnar ficou imóvel. "Se você permanecer depois disso", continuou ele, a voz absolutamente plana, "Thorsten usará isso para pedir intervenção direta do magistrado, e eu não posso protegê-la dentro dos limites da lei sem um vínculo formal reconhecido." O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente de todos os outros. Hallvard dobrou o papel e ficou olhando para ele por um momento. Depois o colocou sobre a mesa com cuidado e ergueu os olhos para ela. "Há uma solução", disse ele. Ragnar esperou. "Podemos nos casar antes que Thorsten volte com o magistrado." A voz era direta, sem ornamento. "Um casamento formal e registrado nos cartórios de Cristiânia daria a você um vínculo legal com o ducado que Thorsten não poderia contestar, e daria a Leif uma tutora reconhecida enquanto o processo corre." Ragnar ficou olhando para ele. "Sei que não é o que nenhum dos dois planejou", disse Hallvard. Havia na voz algo que não era exatamente desconforto. Era a consciência de que o que estava sendo proposto tinha peso. "E sei que não é pouca coisa pedir." "Não é pouca coisa", concordou ela. "Não." Uma pausa. "Mas eu não te peço isso apenas pela lei. E acho que você sabe disso." O quarto ficou muito quieto. Ragnar olhou para Leif no seu colo. Para Hallvard, de pé diante dela com aquela expressão que já não escondia nada. Para a janela e o fiord lá fora, imóvel e vasto. Pensou na noite do baile de gala, e na porta de serviço e no frio de Cristiânia. Pensou nos meses passados naquela casa, e em tudo que crescera neles sem que ninguém tivesse planejado. "Sim", disse ela. Hallvard ficou imóvel por um segundo, como se a palavra precisasse de um momento para assentar. Depois se aproximou devagar e ficou diante dela. Levantou a mão e tocou o rosto dela, a palma aquecida contra o frio do quarto, exatamente como fizera antes.
desta vez sem interrupção. Ela fechou os olhos. O beijo foi breve, quieto, sem pressa e sem urgência, como duas pessoas que sabem que têm muito pela frente e não precisam correr. Quando ele se afastou, havia entre os dois um silêncio que não pedia mais nada. Leif resmungou levemente no colo dela. Hallvard olhou para o filho. Um músculo trabalhou brevemente na mandíbula. Eriksen vai a Nesodden, disse ele. E nós vamos ao cartório. O cartório de Christiania tinha paredes altas e janelas estreitas que deixavam entrar mais frio do que luz. Ragnar ficou de pé ao lado de Hallvard, enquanto o escrivão registrava os dados com aquela lentidão particular dos funcionários, que sabem que o papel que estão preenchendo tem mais peso do que a maioria. Hallvard assinou. Ela assinou. O escrivão assinou e carimbou. Feito. Não houve flores. Não houve convidados. Não houve nada que a sociedade de Christiania reconheceria como cerimônia. Havia apenas 2 nomes num registro oficial e o silêncio de 2 pessoas que entendiam exatamente o que acabara de acontecer. Do lado de fora, o vento batia nas esquinas da rua. Hallvard a olhou quando saíram. Ela o olhou de volta. Duquesa de Braevang, disse ele, muito baixo, como se estivesse verificando se as palavras cabiam. Ainda estou me acostumando, respondeu ela. Um músculo se moveu na mandíbula dele. Era algo parecido com alívio, do tipo que demora tanto para chegar que quando aparece a pessoa não sabe bem o que fazer com ele. Ele estendeu o braço. Ela o tomou. Voltaram para Braevang juntos. A notícia do casamento chegou a Thorsten Graff antes do esperado. Christiania era uma cidade pequena demais para guardar segredos grandes. Um escrivão mencionara algo a um colega. O colega repetira em casa. Esse tipo de informação viajava mais rápido do que qualquer mensageiro. Thorsten apareceu em Braevang poucos dias depois com uma expressão que havia perdido toda a cordialidade de costume. O sorriso estava lá, mas estava torto. Um casamento às pressas num cartório municipal, disse ele de pé no saguão, com os 2 oficiais atrás. Isso levanta questões, Hallvard. Levanta apenas se você precisar que levante, respondeu Hallvard. A ordem provisória de tutela ainda está em vigor. Está, mas a notificação dizia que a senhorita Land devia se retirar da propriedade. Hallvard inclinou levemente a cabeça. Não há nenhuma senhorita Land nesta casa. Há uma Hallvard Dahl, duquesa de Braevang, com plenos direitos legais sobre as decisões do ducado, incluindo as que dizem respeito à criança que está sob sua guarda. Thorsten ficou imóvel. Seu representante pode contestar junto ao magistrado Brandt se quiser, continuou Hallvard. Mas Eriksen já apresentou ao tribunal de Christiania um pedido de revisão do caso de Solveig, com novos elementos. Algo passou rápido pelo rosto de Thorsten, mas Ragnar, do alto da escadaria onde ficara parada, com Leif nos braços, viu. Que novos elementos? Disse Thorsten. A voz tinha perdido meio tom. O pastor Simenhaug, disse Hallvard, que está vivo, com saúde suficiente para viajar e com os livros da paróquia de Nesodden intactos. Uma pausa. O casamento entre mim e Solveig está registrado, com data, com assinaturas, com a letra do próprio Haug, que o tribunal poderá comparar com seu depoimento pessoal. O saguão ficou muito quieto. Thorsten olhou para Hallvard, para Ragnar, para a criança nos braços dela. A conta que ele estava fazendo era visível. Cada peça do edifício que construíra sendo verificada e encontrada comprometida. Isso não prova nada sobre a criança, disse ele afinal. A voz estava controlada, mas a cordialidade sumira completamente. Prova que Solveig era minha esposa legítima no momento em que foi internada, disse Hallvard.
o que invalida a declaração de incapacidade, o que invalida a tutela que você assumiu sobre os bens dela, o que invalida cada documento que você produziu desde então. Ele deu um passo à frente. E o médico Lindqvist, que assinou um dos laudos, já foi contactado pelo advogado do tribunal. Ele tem muito a explicar. Thorsten não disse nada. Você tem duas opções, disse Halvard. A voz era plana e absolutamente fria. Sair agora e aguardar a convocação do tribunal, ou ficar e fazer com que eu peça aos oficiais que o acompanhem pessoalmente até Christiania esta tarde. Um silêncio muito longo. Thorsten pegou a pasta que um dos oficiais segurava. Guardou-a debaixo do braço, olhou para Halvard com aquela expressão de quem está recalculando, não desistindo, apenas recalculando. Até o tribunal, disse ele, e saiu. Os oficiais saíram atrás dele. A porta fechou. Regina desceu a escadaria devagar. Halvard não se moveu. Ficou parado no centro do saguão, com os ombros levemente afrouxados, como alguém que carregou um peso por tempo demais e acabou de pousá-lo. Ela ficou ao lado dele. Por um momento, os dois apenas ficaram ali. Acabou? Perguntou ela. O tribunal ainda precisa deliberar. Ele se virou para ela. Mas Thorsten não tem mais chão. Sem os laudos, sem a tutela, sem a narrativa que construiu, ele é apenas um homem que falsificou documentos médicos e administrou ilegalmente o espólio da irmã por meses. Uma pausa. Eriksen vai se certificar de que o tribunal entenda isso completamente. Ragnar olhou para Leiv, que dormia no seu colo sem saber de nada. Ele vai crescer, sabendo quem foi a mãe dele? Perguntou ela. Sim. A voz de Halvard tinha uma qualidade diferente quando falava de Solveig agora. Não era mais a ferida mal fechada dos primeiros dias. Era algo mais quieto, mais assentado. Vai saber tudo. Eriksen localizou a testemunha que mandou o bilhete, uma senhora chamada Voss, e tomou sua declaração para o tribunal. Halvard fez uma pausa. A criada de Solveig, Birgit, fugiu com ele semanas após o parto, quando percebeu que Thorsten estava falsificando os documentos. Passou semanas em fuga, mantendo a criança aquecida e protegida. Quando suas forças não foram suficientes para continuar, entregou Leiv à senhora Voss e morreu dias depois. Foi a Voss quem viu o brasão nos panos, mandou o bilhete ao ducado e deixou o menino no pavilhão de carruagens naquela noite. Ragnar assentiu. A audiência no tribunal de Christiania aconteceu algumas semanas depois. O pastor Simenhaug chegou apoiado numa bengala, com os livros da paróquia num baú de couro que seu sacristão carregava. Era um homem muito idoso, de movimentos lentos e voz surpreendentemente firme. Quando o presidente do tribunal lhe perguntou se reconhecia os registros, ele respondeu sem hesitar. Escrevi cada linha com minha própria mão. Conheço minha própria letra. Os livros foram comparados com os documentos de Thorsten. A falsificação ficou exposta em menos de 1 hora. O médico Lindqvist, que vira o custo de manter a mentira subir além do que calculara, já havia prestado declaração ao advogado do tribunal 2 dias antes. Seu depoimento entregava o nome de quem o subornara com uma precisão que não deixava margem para interpretação. Thorsten Graf foi formalmente acusado de falsificação de documentos médicos, de apropriação fraudulenta de espólio e de cumplicidade na internação irregular de uma mulher lúcida e em pleno estado civil. Saiu do tribunal acompanhado por 2 oficiais e sem a pasta que sempre carregava debaixo do braço. Do lado de fora, Christiania já sabia. Esse era o tipo de coisa que a cidade não esquecia. Não porque fosse cruel, mas porque a memória social tinha essa função: registrar quem havia provado ser indigno de confiança. O nome Graf seria repetido nos salões por muito tempo, e não com admiração.
Oscar Falk estava entre os que assistiram à audiência. Ragnar o viu quando saiu do tribunal ao lado de Halvard. Oscar se aproximou com aquele sorriso que ela conhecia bem, o tipo calibrado para parecer espontâneo. Ragnar, ele inclinou a cabeça. Ou devo dizer, duquesa. Uma pausa calculada. Que reviravolta extraordinária. Fico feliz que tudo tenha se resolvido de forma tão... Ele buscou a palavra. Favorável. Ragnar o olhou. Pensou em tudo que ele representava. A vida que ela aceitara por hábito, o caminho que seguiria se na noite do baile de gala tivesse simplesmente passado pelo pavilhão de carruagens sem parar. Boa tarde, Oscar, disse ela, e passou por ele sem parar. Halvard, ao seu lado, não disse nada, mas ela sentiu a pressão leve do braço dele contra o dela, e isso era suficiente. A primavera chegou a Bravang de forma gradual. O fiord que passara o inverno imóvel e metálico começou a ganhar cor. Os carvalhos da alameda soltaram as primeiras folhas. A luz mudou, ficou mais longa, mais inclinada, do tipo que aquece devagar e sem pressa. A casa mudou também, não de uma vez, não de forma dramática, mas as portas que passaram o inverno fechadas foram sendo abertas uma a uma. Gunhild começou a deixar as janelas do andar de cima abertas pela manhã. Chegaram caixas de Christiania, com coisas que Ragnar mandara buscar, na casa da família Lund. Livros, principalmente, e alguns objetos que seus pais lhe deram quando ela ainda era criança. Halvard a encontrou abrindo uma das caixas numa tarde e ficou parado na porta do quarto observando sem dizer nada. Você está olhando para mim, disse ela sem levantar os olhos. Estou, admitiu ele. Ela ergueu a cabeça. Ele estava apoiado no batente, com aquela postura que era a versão relaxada dele, os braços cruzados, a expressão aberta de uma forma que ela já entendia ser rara e preciosa. O que está pensando? Perguntou ela. Que esta casa não parecia uma casa há muito tempo. Uma pausa. E agora aparece. Ragnar ficou olhando para ele por um momento. Depois se levantou, cruzou o quarto e ficou diante dele. Colocou a mão no peito dele, sentindo o calor do tecido e, por baixo, o ritmo constante e firme. Halvard descruzou os braços e a envolveu devagar, com aquela delicadeza que ela aprendera a esperar dele. Nunca abrupta, sempre deliberada, como se cada gesto precisasse ter certeza de que era bem-vindo antes de se completar. Ela fechou os olhos. Halvard, sim, tenho uma coisa para te dizer. Ele se afastou levemente para olhar para ela. Havia no rosto dele uma atenção total, o tipo que ele reservava para as coisas que importavam de verdade. Ragnar respirou fundo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Não foi o silêncio de quem não sabe o que dizer. Foi o silêncio de quem está recebendo algo tão grande que precisa de um momento para ter certeza de que é real. Halvard ficou muito quieto. Os olhos dela procuraram os dele. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela com os 2 dedos, levíssimos, como se ela fosse algo que podia se desfazer. Depois inclinou a cabeça e encostou a testa na dela, e por um longo momento ficaram assim, testa com testa, respirando o mesmo ar frio do quarto. Você tem certeza? Disse ele. A voz estava diferente, mais baixa, mais dentro. Tenho. Ele fechou os olhos. Ela sentiu, naquele silêncio, tudo que ele não conseguia ainda colocar em palavras. A perda de Solveig e a notícia que chegara fria e num único documento. E agora isso, a vida se oferecendo outra vez, com outra pessoa, de outra forma. Quando ele a abraçou de verdade, foi devagar com os 2 braços, apertando-a contra o peito com uma firmeza que não tinha nada de brusco. Ela enterrou o rosto no ombro dele e ficou ali. Do quarto contíguo vinha o som de Leif acordando.
os resmungos de quem está fazendo as pazes com o mundo depois do sono. Hallvard soltou um som que era meio riso, meio suspiro. Ele tem um senso de oportunidade terrível, disse ela. Herdou de mim, respondeu ele. Ela riu. De verdade, sem medir, o tipo de riso que não pede licença. E ele a olhou como se esse riso fosse a coisa mais valiosa que existia naquela casa. Nos meses que se seguiram, Bravang foi ficando mais barulhenta. Leif aprendera a sentar e tinha opiniões muito firmes sobre tudo, especialmente sobre o que queria segurar e sobre quando queria dormir, que raramente coincidia com o que os adultos ao redor preferiam. Hallvard o carregava pelo fiord nas manhãs de tempo bom, mostrando-lhe os carvalhos, a água, os barcos ao longe, explicando coisas que a criança não entendia ainda, mas ouvia com uma atenção séria, que fazia Ragnar pensar que talvez entendesse mais do que deixava parecer. Eriksen vinha uma vez por mês com atualizações do processo. O tribunal avançava. Os bens de Solveig seriam formalmente devolvidos ao ducado antes do fim do ano. Thorsten Graf não voltaria a ocupar nenhuma posição de confiança em Cristiânia. Esse tipo de sentença social era executada pela própria cidade, sem necessidade de decreto. Uma tarde, Ragnar estava sentada à janela do andar de cima, quando Hallvard entrou no quarto. Ela sentia a gravidez agora de forma concreta. O corpo tinha ficado mais lento, mais pesado, mais presente. Havia dias em que isso a irritava e dias em que lhe parecia simplesmente justo, algo novo ocupando espaço, anunciando-se. Hallvard se sentou ao lado dela sem dizer nada. Ficou olhando para o fiord com ela. Depois de uns instantes, pegou sua mão. Apenas isso, a mão sobre a dela, com aquela firmeza quieta que era a linguagem dele para as coisas que não encontravam palavras. Ela virou a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Lá fora, o fiord estava dourado na luz do fim da tarde. Os carvalhos tinham folhas novas e o ar cheirava a terra úmida e a primavera real, a que veio para ficar. Dentro da casa, Leif dormia. E a vida que nenhum dos dois planejara, mas que ambos escolheram a cada passo, desde aquela noite fria em Cristiânia, seguia crescendo, quieta e firme, como tudo que tem raiz de verdade. Ragnar não escolheu nenhum dos caminhos que a trouxeram até aqui. Escolheu apenas uma coisa: não virar as costas para quem precisava dela quando era mais fácil fazer exatamente isso. E foi exatamente essa escolha que, no fim, a levou para o único lugar onde seu nome significava algo verdadeiro. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho para não perder a próxima carta confidencial. A sociedade nunca para de falar, e nós nunca paramos de contar.